Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, a mais um vídeo promovido por nós, para que a gente juntos trazemos para a consciência uma certa luz. Luz que faz a gente enxergar cada vez mais os passos que eu estou seguindo para a minha vida. E o vídeo de hoje é um vídeo extremamente importante para aquelas pessoas que vêm buscando um novo comportamento. Eu vou falar um pouquinho da ciência do comportamento, dos hábitos. Mas antes, eu queria te pedir um favor para que você possa gerar estímulo necessário para a gente continuar promovendo essa contribuição de trazer essa clareza, fazendo esses vídeos. Eu peço para que você dê a joinha e se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e ative o sininho para que você possa receber notificações futuras. Então vamos lá. O assunto de hoje é o hábito. Como é formado os nossos hábitos? Por que é tão difícil mudar? Tanto a parte psicológica como o meu comportamento. Como a gente muitas vezes tem uma certa noção. Muitos vídeos foram falados sobre os hábitos, que muitas vezes, para que a gente possa mudar, são 21 dias. Você precisa repetir um processo de 21 dias da mesma coisa. Ou seja, existem várias falácias. Isso é uma falácia, ou seja, não é uma verdade. Primeiramente, a gente precisa conhecer quem somos nós. Segundo, a mente humana, ela tem vários sistemas que estão entreligados e cada um funciona de alguma forma. Através da cultura, dos valores, do meio que você convive, tudo isso, para algumas pessoas, é mais fácil habituar uma situação do que para outras pessoas. Então independe de cada situação, independe de cada ser humano. Isso não é uma verdade, falando que o hábito é formado através de 21 dias desse mesmo comportamento. Como, por exemplo, faz um teste. Acorda todos os dias, 5 horas da manhã, se você está habituado a acordar às 8. Se você não tem as conexões necessárias para esse comportamento, é muito mais difícil. 21 dias é muito irrelevante, depende muito de cada pessoa. Tem pessoas que demoram um ano para habituar um determinado comportamento. Então a gente vem estudando há um tempão sobre essas leis que promovem, que regem dentro dos hábitos e principalmente quem é o nosso principal sistema responsável por cada movimento, por cada pensamento, que é o nosso inconsciente. A gente precisa entender que existem várias nuances no nosso comportamento, no nosso cotidiano, na nossa vida como um todo. Existem várias variáveis. Para que a gente possa promover ações necessárias para o meu avanço, eu preciso entender de fato dessa questão, primeiramente, de quem sou eu, como eu funciono, se eu sou mais paciente, se eu sou mais enérgico, se eu sou mais comedido, se eu sou mais metódico, se eu sou mais sistemático, se eu sou mais analítico. Tudo isso, dependendo de como você funciona, é o que faz tornar mais fácil ou mais difícil um hábito. Obviamente que existem várias leis que mostram para que a gente possa cada vez mais melhorar os nossos hábitos. Eu queria compartilhar com vocês, para quem busca e entrar nesse assunto com profundidade, existem alguns livros. Esse, por exemplo, Hábitos Atômicos, é sensacional, eu super recomendo. Ele tem vários exemplos e várias estratégias. A gente vai falar um pouquinho mais delas, tá bom? Esse é um deles que eu li, adorei, já faz um tempo. Eu venho relendo algumas partes, não reli ele todo, mas para a gente poder trazer cada vez mais algumas ideias desse livro. Esse aqui é sensacional. Micro hábitos, pequenas mudanças. Esse é muito bom. Então, para quem está buscando profundidade, um pouco mais da ciência do comportamento. Tem um outro que foi muito famoso, e aí, onde começou a promoção dos hábitos, esse foi o livro Promissor. Ele que, naturalmente, começou a disseminar essa questão dos hábitos, o poder do hábito. É muito bom. Mas ele é um pouquinho mais raso, ele não te dá muita profundidade. Então é um livro legal, interessante, didático, porém ele não fala da ciência do hábito, mas é muito bom. Outro que também não fala muito da ciência do hábito e ajuda muito é esse livro aqui, ó, Mini Hábitos, que também ajuda muito a gente entender um pouco mais
dessas questões do nosso comportamento. Como vocês perceberam, existem livros que falam do hábito e existem livros que falam do micro hábito, que é o micro comportamento. Por que micro? Porque muitas vezes eu tenho o objetivo de chegar em determinado local, ou seja, eu nunca escalei, eu quero começar a escalar. Não adianta, se você não tem a musculatura necessária, que é condicionada através de exercício, você não vai ter força suficiente física e nem psicológica de chegar no topo. Para isso, você precisa condicionar a sua mente todos os dias, fortalecendo a musculatura do corpo e da mente. Através da repetição, através de esforço diário, você vai criando a musculatura necessária para que você possa atingir o topo. Mas como? Fazendo exercícios em pequenos movimentos. Ou seja, se eu quero chegar lá em cima, eu começo como? Condicionando o meu corpo. Eu subo vamos dizer que são 2 etapas, 2 degraus, vamos dizer assim. E aí eu consigo só subir 2 degraus por dia. Aí eu vou lá, subo mais 2. Aí eu percebo que eu preciso exercitar cada vez mais, porque eu fico mais fraco, ofegante, eu não tenho mais força necessária para que eu possa atingir o topo. Então todos os dias eu venho exercitando. E aí eu começo a perceber que de 2 eu vou para 4, de 4 eu vou para 8, de 8 eu vou para 10, até chegar no topo. Mas para isso vai exigir de você esforço, disciplina e continuidade. Mas por que eu quis dar essa analogia? Por que eu quis falar isso para vocês? Porque na verdade se começa do pequeno. Primeiro, quebra a barreira da sua mente. A nossa mente, primeira coisa que faz, olhando o topo da montanha, vai falar: eu jamais vou conseguir chegar naquele topo. Se você tem dificuldade em comunicação, treine a sua comunicação, exercitando a sua dicção, exercitando o seu conhecimento através das pessoas com quem você conhece. Se você quer desenvolver habilidade de oratória, da mesma forma. Se você quer desenvolver alguma competência, comece pequenininho. Como, por exemplo, se você não gosta de ler e gostaria de adquirir a habilidade, ou melhor, o hábito da leitura, não queira ler 10 páginas se você nunca leu um livro, pelo menos. Leia uma página. Eu venho com a introdução do hábito da leitura desde 2013. 2013 eu comecei a ler e não conseguia ler um livro. Demorei anos até 2018 para realmente, de fato, iniciar uma leitura contínua. De 2018 para cá, eu sim, foi instalado, foi reprogramado na minha mente o hábito da leitura. A nossa mente é treinável. Tudo que você introduz nela repetidamente, ela se torna uma verdade. Então toma cuidado com aquilo que você fala. Toma cuidado com as suas ações, porque tudo isso que você faz rotineiramente, habitualmente, pode se tornar uma verdade. E aí por isso que muitas vezes a gente cria aquelas crenças. Crenças de não ser bom o suficiente, de que o seu corpo não é um corpo que emagreça com facilidade, que você não tem competências necessárias para ter um cargo de chefia, e assim vai indo. A gente tem várias crenças, né? As pessoas não gostam de mim por conta do meu jeito, e assim vai indo. A gente vai criando vários ruídos na nossa mente, dificultando o nosso desempenho no nosso dia a dia. Vamos lá. Então, primeiro de tudo, se você quer mudar o seu comportamento, primeiro tenha clareza do que você quer, para onde você quer chegar. O que de fato eu quero para mim. Como, por exemplo, se você tem o sentimento que você precisa melhorar o seu conhecimento através da leitura, comece lendo uma página diária durante um mês, todos os dias uma página. No final do mês, para quem nunca leu, olha a percepção de avanço. 30 páginas de um único livro que talvez você nunca tinha começado. Se você tem 20, se você tem 30 anos de idade, você vai perceber que, poxa vida, era só ler uma página para começar a ler a segunda, a terceira, a quarta. Daqui a pouco, eu já li 1 hora sem parar. O meu máximo diário de páginas foram 100 páginas no dia, até hoje. Mas eu entendo que, antigamente, lá atrás, para mim era humanamente impossível. Mas eu comecei com 1 página, 2 páginas. Então você também pode começar. Isso eu estou falando para o livro. Imagine no exercício físico. Eu nunca corri. Eu gostaria de correr. Então corra 100 metros ou até menos. Ande.
dão passos e aí começa a andar mais rápido. E aí, na segunda semana, você anda uma semana rápido, na segunda semana você começa a correr. Corra 100 metros e ande, corra mais 100 metros e ande. Então são processos para quebrar as objeções da sua própria mente, dificultando para você habituar a determinadas situações. Agora vamos tentar entender como que é formado os nossos hábitos. Primeiro de tudo, surge o gatilho, que vai gerar um comportamento, que vai gerar uma ação, e depois da ação eu tenho a percepção da recompensa. O hábito, ele está instalado na percepção de recompensa, seja ela o sentimento ou seja ela cognitivamente, através da sensação percebida dos meus pensamentos. Então, quando a gente tem essa consciência de que o hábito ele está totalmente ligado na recompensa, eu começo a perceber que tudo aquilo que eu faço e quais são as minhas recompensas. Vamos tentar destrinchar cada vez mais. Vamos exemplificar para clarificar ainda mais para você. Eu vou falar como que eu fiz para condicionar a minha mente e habituar a leitura no meu dia a dia. Hoje no meu lar eu tenho livro no meu quarto, eu tenho livro na minha sala, só não tem na cozinha, mas tem em vários ambientes. Porque o hábito precisa estar visivelmente para que a minha mente, que fica o tempo todo tentando me sabotar, consiga perceber que, através de metas pré-estabelecidas por mim, eu preciso entrar em ação daquele movimento. Então, quando que surge o gatilho? Por exemplo, para mim, eu, obviamente que hoje eu tenho uma rotininha. Muitas vezes eu procuro ler de manhã ou muitas vezes no final do dia, à noite. Como que eu fiz? Então eu lia à noite. Então eu deixava o livro do lado do meu sofá. Então toda vez que eu sentava no sofá, naturalmente eu olhava para o lado e vinha o meu livro. Então, pum, sentar no sofá gera o gatilho, que gera o comportamento, que faz a ação. Automaticamente, qual é a recompensa da leitura? O desenvolvimento do aprendizado. Para mim, eu que adoro aprender, o fato de conhecer coisas novas me traz muita satisfação. Então, por isso que eu comecei a entender, quanto mais eu lia, mais eu aprendia. Sócrates, ele foi um filósofo até hoje conhecido dentro da filosofia. Uma das frases conhecidas por Sócrates, ela fala o seguinte: só sei que nada sei. Isso faz o que perceber com que cada vez mais eu aprendo, eu não posso perder a minha humildade de continuar aprendendo, porque a partir do momento que eu perco isso, eu naturalmente estou me fechando para novas oportunidades de aprendizado. Então esse era o meu movimento para eu habituar a leitura de um livro. Agora vamos entender a parte científica, a parte da neurociência. O que a neurociência nos explica? Esses livros, cada qual tem uma ideia sobre o hábito, né? O poder do hábito, ele fala de 3 aspectos. Ele fala do gatilho surge o comportamento, do comportamento surge a recompensa, né? Então, ele é muito raso. Dentro da neurociência, o que a neurociência nos fala? Ela fala do gatilho. Depois desse gatilho, vai surgir o desejo e a necessidade. Desejo por aprender mais, a necessidade para evoluir, melhorar meu vocabulário, melhorar meu conhecimento, melhorar minha oratória. E aí, depois desse desejo, encontrando qual é o meu desejo e a minha necessidade, aí sim tem o quê? O comportamento, a ação, o que me move. Esse comportamento faz o quê? Eu pegar o livro e começar a abrir e ler. Depois que eu vi um assunto que eu nunca tinha visto, e falo, puxa vida, eu nem sabia que isso existia. Aí vem aquela sensação de bem-estar, aquela dopamina, um neurotransmissor bombando. Dopamina é um neurotransmissor que faz você agir naturalmente de acordo com a observação dessa realização. Ou seja, é uma ação percebida na recompensa. Então, a dopamina ela faz isso, eu perceber qual é a minha recompensa e faz eu agir naturalmente. Então, todos os dias, aos poucos, eu fui criando o hábito da leitura. Se você está buscando uma transformação na sua rotina, uma transformação na sua vida, perceba quais são os gatilhos que surgem. Por trás desse gatilho, obviamente que tem uma necessidade e um desejo que tem a ver com os nossos afetos, os nossos sentimentos. Por isso que tem que observar por que você é viciado em doces.
Será que muitas vezes está ligado com uma falta? Está ligado com não enfrentar determinadas situações? Enfim, açúcar é viciante. Por trás desse vício deve existir vários comportamentos que estão entreligados, né, entre linhas mesmo, que talvez não seja perceptível, não seja claro para mim, e aí faz com que eu consumo excessivamente. Então precisa entender qual é o gatilho, qual é a necessidade. Por trás dessa necessidade existe um desejo que faz eu agir, comportamento, e no final a recompensa. A recompensa é o grande movimento para que você possa realizar novamente esse comportamento. Então observe, eu falei de doces, isso pode levar para outras áreas, dentro do seu trabalho, dentro da sua vida, no seu relacionamento. Quais são os hábitos que você tem com o seu cônjuge? Hábito de reclamar, hábito de criticar, hábito de cobrar, enfim, existem vários hábitos que estão instalados dentro de famílias e as pessoas não conseguem perceber porque já está de uma forma tão automática, imperceptível, que aí a pessoa quer uma transformação do terceiro, mas ela mal busca essa transformação interna. Einstein falou o seguinte: insanidade mental é querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Ou seja, o que isso nos mostra? Isso traz uma certa clareza para a gente poder realmente romper aquilo que está atrapalhando a minha vida, começar a sair dessa escuridão, dessas vendas que muitas vezes não são perceptíveis. Por quê? Porque já está habituado, é natural. E aí o ato de cobrança, o ato de reclamar, o ato de recriticar, muitas vezes não são perceptíveis. Quando se torna perceptível? A partir do momento que você traz para o seu consciente. Porque o hábito está instalado no nosso inconsciente, que é a máquina motora para a vida. Você consegue perceber no seu dia a dia, 24 horas por dia, o seu batimento cardíaco? Você consegue perceber a sua respiração? São ações que estão totalmente ligadas ao seu inconsciente. Muitas vezes você não consegue perceber a sua personalidade, aquilo que você fala e aquilo que você age, naquilo que você vem agindo. Então, é muito difícil perceber quando eu não trago para minha consciência. O primeiro passo para a transformação é trazer de fato para minha consciência. E aí, naturalmente, a sua vida começa a tomar novos rumos. Então, faça um checklist daquilo que está atrapalhando o seu crescimento. E aos poucos, eu recomendo fortemente que você comece a eliminar um de cada vez. E aí você vai percebendo que essa transformação, quando você fala de um de cada vez, faça isso no mínimo por 3 meses, no mínimo. Existem estudos falando, a ideia do vídeo hoje não é para falar, né, sobre isso, mas existem vários estudos falando que o hábito tem uma média, e essa média não é uma verdade, porque como eu falei desde o início do vídeo, depende de cada indivíduo, que falam de 66 dias, foi feito um estudo, mas isso tem várias variáveis, porque aquilo que foi trabalhado, imagine você, no seu dia a dia, se você gosta de comer doces, será que é fácil de eliminar os doces da sua vida? Será que é fácil de você habituar a comer doces, a gente sabendo que o açúcar é altamente viciante? Então, às vezes, em uma semana você acabou se habituando a comer aquele doce. Porque a recompensa é muito perceptível e forte. É por isso que faz você sempre agir naturalmente da mesma forma, consumindo doces. Quando a recompensa ela é muito forte, percebida, a gente naturalmente vai agir novamente para a realização daquele comportamento. Então esse vídeo é para trazer uma certa clareza para a sua vida e você possa realmente transformar aquilo que você tem como defeito, aquilo que você tem como destrutível na sua vida, aquilo que você tem como percepção de negativo. E, como eu falei, pegue um, trabalhe durante 3 meses, pegue 2, trabalhe durante 3 meses e aos poucos você vai criando uma nova história sobre você. E aí você vai vendo que a construção de uma nova versão é diária. A percepção do meu comportamento que está sendo atrapalhado é quando eu começo a analisar, pelo menos de 15 em 15 minutos, aquilo que eu estou pensando, como eu venho agindo e por que eu estou fazendo isso.
Eu espero sinceramente que vocês que estão aqui comigo no meu canal tenham gostado desse assunto. E se você gostou, compartilhe com as pessoas que você ama, ajudando cada vez mais as pessoas mudarem esses hábitos. Porque eu há muito tempo venho estudando e percebi que a estrutura da nossa vida está nos nossos hábitos. Não adianta eu fazer um treinamento, 2, 3, 10, 20 treinamentos se eu não mudar a estrutura do meu inconsciente. Que você fique cada vez mais uma pessoa que tenha clareza dos seus objetivos e nunca deixe de realizar os seus sonhos. Até o próximo vídeo.